Olá! Esse é o projeto de salvação. Estamos a fazer Norveja num dia lindo. Olha, choveu essa noite 9 milímetros. Que maravilha! Eu dormindo com 2 umidificadores, um do lado do outro da minha cama, pelo baixo índice de umidade do ar. Hoje, umidade do ar dentro dos padrões desejáveis. Eita Deus! Esse é o nosso Deus. Os pássaros estão todos cantando, se alegrando, fazendo gorjeiro no céu. E nós aqui felizes com a melhoria do campo. O fazendeiro, quando chove, para ele, que igual pão no leite, né? Todo inchado. Hoje é meu dia de festa no meu coração, pela alegria da pujança da natureza ser realizada aqui na nossa roça. Meu amigo, meu irmão, esse nosso Deus é amor puro. Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Talvez você não tenha se apercebido, você não tenha parado, não tenha tido tempo, não tenha tido oportunidade, não tenha tido discernimento para ver as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Você não é culpado, você é uma vítima. A nossa educação ela é centralizada no projeto horizontal, sucesso. As mamães, com todo o direito, quer que os filhos sejam doutores, quer que os filhos sejam famosos, incute na cabeça dos filhos esse desejo de bem representar-se face aos outros, esquecendo de orientar os filhos que eles precisam se representarem bem diante de Deus. E para ser diante de Deus, não necessita de imagem, não necessita de adereço, de bota bonita, de óculos bonito, de chapéu bonito, de jaqueta bonita, de carro bonito. Basta ter um coração compungido, um coração puro, um coração desejoso de agradar a Deus. Eu me recordo, a minha mãe era católica, eu também o era. Eu fui um menino muito ligado à minha mãe. Então eu ajudava a minha mãe a moer cana, a varrer terreiro, a picar couve, ajudava a minha mãe a rachar lenha. Eu era um menino muito pobre. Então eu via minha mãe falar comigo. Meu filho, eu reclamava as coisas da minha mãe. Ela dizia assim, meu filho, tenha paciência. Hoje é difícil, mas amanhã será melhor. Deus não falha. E realmente não. Então ela incutiu no meu coração o desejo de agradar e respeitar o tempo de Deus na minha vida. Claro que eu fiz um monte de besteira, né? Mas a Bíblia diz, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, jamais desviará dele. Então, quando eu estava nas minhas bagunças, quando jovem, eu lembrava das citações da minha mãe. E eu me retraía, me colocava no lugar certo, tinha receio e temor de Deus. E muitas vezes deixei de fazer muita coisa errada por temor a Deus. E esse Deus teve misericórdia de mim. Me tirou lá do saco de lodo, do pecado, né? Da vocação errada e me trouxe para o reino da luz. Ó.
Isso não quer dizer que eu seja melhor que você, nem uma micra. Talvez você seja muito melhor que eu, melhor profissional, melhor brasileiro, melhor filho, melhor marido, melhor irmão, melhor esposo, melhor profissional. Mas uma coisa eu tenho, está livre para qualquer pessoa. Eu tenho uma aliança com Deus. E a Bíblia diz, Jesus falou, que aquele que vai a Ele, assim ele disse assim, aquele que vem a mim, aquele que meu Pai me der, jamais eu lançarei fora. Então, eu estou salvo, não pelos meus méritos, não pelas minhas virtudes, mas eu estou salvo pela misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Deus não dará a mim o castigo que eu mereço. Ele releva. E pela graça de Deus. O que é graça? Eu receber de Deus a salvação sem nenhum merecimento. Isso está disponível para mim e também para você. O que precisa é de você dar o primeiro passo. Que nem Deus ama sozinho. Deus está de braço tendido para amar a gente. Mas nós temos que entrar para receber o abraço de Deus. Eu pergunto, qual é a sua dificuldade? Se ninguém cooperou com você até hoje, saiba que você pode, no seu recôndito, no seu silêncio, no seu quarto e no recôndito do seu coração, buscar a Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha pena de mim, me coloque no trilho certo para que eu venha gozar da minha salvação com o Senhor no céu, depois da minha morte biológica. É de graça. Você não tem nenhum motivo para chegar diante de Deus e dizer que você não é salvo por culpa de alguém. Está disponível, é de graça. Você certamente é um profissional, mas você, quando for se engajar em qualquer transação comercial ou em vínculo trabalhista ou contrato de trabalho, você tem que se apresentar. Você tem que dar o nome, você tem que fazer afirmativamente alguma colocação. É assim com Deus. Se, posicionar, se com tua boca confessares, falar, o Jesus é Senhor. Quem é Senhor? Quem merece honra? Em teu coração você crê que um dia Jesus veio aqui, se fez homem e morreu para salvar você, salvar a mim. A Bíblia afirma assim, será salvo. Agora, como fazê-lo? A Bíblia diz que com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça. Opa! Acorda, garoto. Acorda, menina. Acorda, mulher. Acorda, homem. A salvação está disponível para você. Está disponível para todos nós. E nós ficamos aí vivendo igual um cachorrinho correndo atrás do rabo. A busca de sucesso, busca de fama, de poder, busca de aparecer na internet, né? Quantas visitas aconteceram na minha apresentação na internet. O cara se torna famoso. Esse assunto foi visitado por 5.000 pessoas. Né? E aí? Qual é o bônus no universo vertical e espiritual que você teve e tanto de fama que você adquiriu? Talvez
aproxime de zero, ou talvez esteja abaixo de zero no universo espiritual. Porque ninguém conquista a salvação. Ela é dádiva. O Senhor dá. Porque a salvação é um gesto de amor. E amor é inegociável. Amor é dádiva. Amor é entrega. O amor não tem contabilidade. Deus fez isso para você. Fez por mim. Quando Deus criou o universo, Ele já pensava em você, já pensava em mim. E a Bíblia fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, Jesus, para todo que nele crê, não morra, mas viva eternamente. Que é esse mundo que Deus fala? Esse mundo mal? Não, mas é as pessoas que estão no mundo. Que Deus as criou com um propósito. Se elas estão andando errado, Deus quer que elas mudem de trajetória. Conversão. Conversão é uma atitude de retorno 180 graus. Eu estou indo em direção ao norte, eu volto em direção ao sul. Transformando a minha vida em uma vida santificada diante de Deus. Então Deus amou o mundo. Quem é o mundo? O mundo é você, eu. Não é esse mundo podre que está aí, não. Deus não criou esse mundo imundo. Deus criou o homem para a honra, para a glória, para o louvor, para a dignificação, magnificação, louvor e adoração do nome de Jesus. E eu lhe pergunto, você tem feito isso? E por que não fez? Talvez você não saiba, mas a partir de agora você pode saber. Então, entrando no seu quarto, fecha a porta, fala com Deus, Senhor, o que aquele jeca lá da roça, aquele careca, barrigudo, chapeludo, narigudo, feio, velho, está falando lá, tem uma coisa de verdade naquilo, Senhor? Se tiver, não me deixe passar pela tangente, pela beirada, por fora. Coloque-me, Senhor, no contexto, para que eu possa galgar a salvação através da sua bondade, Senhor. Opa! Um beijo, um abraço do caipira, do pé duro, do jeca, Sebastião Quintão. Eita Deus! Vamos tocar o berrante, louvando a Deus. A Bíblia diz, todo ser que tem vida, louve ao Senhor. Se você não tem louvado, meu filho, comece a louvar, para que sua vida seja anotada diante de Deus. Um beijo, vovô Quintão. Amém!